Então, começando o nosso encontro, vamos fazer uma prática para a gente se conectar com esse momento presente. Vou te convidar para encontrar uma postura, uma posição, né, que tu te sinta confortável, que te sinta à vontade nesse espaço. Nesse momento. Vamos trabalhar a respiração hoje. Eu queria que tu fechasse os olhos ou direcionasse teus olhos para o chão, para a gente fazer essa prática. E vamos levar nossa atenção para a nossa respiração. O movimento de entrar no ar, sair, o pulmão expandindo e contraindo. Fazendo um convite para o corpo, para que a cada respiração, para cada inspiração, ele se sinta nutrido. Sente esse ar entrando, passando por todo o teu corpo, nutrindo cada célula, cada parte do corpo. E a cada expiração ele vai trazendo um relaxamento, trazendo leveza, porque vai saindo com o ar tudo aquilo que já está pronto para ser liberado, tudo aquilo que qualquer peso do dia, qualquer incômodo, vai saindo com a respiração, trazendo leveza, trazendo sensação de bem-estar, com esse relaxamento todo o corpo. Fazendo esse movimento de inspirar e nutrir, de expirar e relaxar. Vai trazendo essa permissão para o teu corpo, permissão para que isso aconteça, trazendo a tua atenção para a tua respiração e para esse movimento de ir e vir da tua respiração. Inspira e expira. O ar entrando, o ar saindo.
E agora soltando essa prática, trazendo a tua atenção para o espaço à tua volta, abrindo os olhos suavemente. Oi, Fran. Fran chegou aí. Então, vamos fazer nossa leitura. Aqui chegou a dar um quentinho aqui, né? Não tem problema. Qual página que estamos, Aline? Na página 127. Tá. Como parar o comportamento predatório? Tá. O quanto se faz necessário, né? Assim a gente lê os livros e depois a gente precisa voltar, né? Porque, claro, a gente já movimentou também, né? Tipo, expande consciência, e cada vez que tu vai ler é diferente, né? Eu comecei ontem a reler, né, O Poder do Subconsciente e parecia que eu não tinha lido nada, assim, né? Eu digo assim, nossa, olha isso, né? Aí tu vai anotando mais coisas. E eu acho que esse movimento é com todos os livros, né? Tipo, quando tu volta, parece que tu aprofunda mais, né? E eu fico imaginando com esse livro da autocompaixão, né? Porque ele já é numa profundeza, né? Tipo, bom, Ele é intenso, né? Ele mobiliza muito a gente, porque ele toca em pontos assim cruciais da mulher, né? A Célia já está fazendo isso, né, Célia? Que tu já leu com a Érica. Cada vez de uma forma, né? Uhum. Cada vez é ficando mais profundo. É. Bem isso. Então, vamos lá. Como parar o comportamento predatório? Como podemos usar a autocompaixão feroz para prevenir que maus tratos sexuais aconteçam? É difícil falar se seu agressor for seu chefe. E se você tiver medo de ser despedida. É por isso que precisamos aprovar leis que criminalizam o assédio sexual e o abuso em todos os lugares. Acredite ou não, em muitos estados como Texas, não existem leis contra o assédio sexual nas empresas com menos de 15 funcionários. Razão pela qual o pessoal que era remunerado no Centro de Autismo de George não tomou qualquer medida legal, mesmo que tivessem dispostas a isso. Essa falta de proteção legal às mulheres precisa ser corrigida. Também no momento que iniciar os maus tratos, podemos invocar nossa energia Kali, interior, e começar a dizer inequivocamente e com firmeza: não, isso não está certo. Esse tipo de ferocidade tem o potencial de parar o predador e suas tentativas, pois preferem alvos mais fáceis. Descobri que algumas das garotas que trabalhavam no centro rejeitaram as investidas de George, e ele acabou deixando-as em paz. Eu não posso dizer com certeza por que ele continuou a perseguir umas e outras não.
Mas notei que as garotas das quais ele desistiu tinham a energia Yang muito forte. Eu suspeito que George achou que era muito trabalhoso ficar atrás delas e direcionava sua atenção para outro lugar. Claro, dizer não nem sempre é possível. Depende de muitos fatores que se cruzam. Poder, privilégio, circunstância financeira, intoxicantes e etc. Além disso, não é responsabilidade da mulher parar predadores. Essa responsabilidade recai integralmente sobre os próprios perpetradores. Ainda assim, nossa ferocidade interior pode nos ajudar a proteger a nós mesmas e não devemos ter medo de recorrer a ela quando necessário. Quando conversei com as mulheres que conseguiram rejeitar as investidas de George, todas lamentaram ter ficado em silêncio sobre o acontecido. Apesar de darem avisos sutis para outras que trabalhavam no centro. Por exemplo, se ele pedir uma massagem nos ombros quando outras pessoas não estiverem por perto, tome cuidado. Ninguém denunciou George publicamente, em parte porque não perceberam a extensão de sua depravação, mas também porque simplesmente acreditavam que George era um mulherengo e não levaram seu comportamento a sério o suficiente. Infelizmente, nossa longa história de patriarcado muitas vezes leva as mulheres a aceitarem o comportamento abusivo. É assim que George, Harvey, Charlie, Jeffrey, Donald preenchem o espaço em branco. Não são, dizemos, como se fosse um dado adquirido que os homens são predatórios e não temos escolha a não ser tolerá-los. As mulheres lutaram muito e por muito tempo pela liberdade de terem elas mesmas a autenticidade sexual. Mas às vezes não pensamos o suficiente sobre o desequilíbrio, como o desequilíbrio molda a nossa capacidade de consentir ou quanto é realmente prejudicial a ação dos homens que não respeitam os limites sexuais. Espero que com o movimento #MeToo, as coisas estejam finalmente começando a mudar. Eu acredito que as mulheres chegaram a um ponto de avaliação da nossa história. Nosso silêncio permite o comportamento predatório. A única maneira de as coisas melhorarem é reconhecermos o que está acontecendo. Não importa o quanto nos faz sentir desconfortáveis. Escolher contar tudo publicamente ou não é uma decisão pessoal de cada mulher. E depende de muitas circunstâncias. Se é seguro falar, se isso causa mais mal do que bem, depende também das várias pessoas envolvidas. Mas precisamos admitir, no mínimo, a verdade para nós mesmos, para que possamos dar o nosso melhor e nos protegermos, para sobrevivermos e nos curarmos. Querem compartilhar algo? Alguma percepção? Isso daqui dá, assim, sei que está gravado, mas dá asco, dá nojo, porque são situações que, quando fala aqui do #MeToo, a expansão que virou, se todo mundo falasse, porque na minha família é uma pessoa muito próxima e foi abusivo com pessoas e todo mundo achando aqui, quando eu li o termo, porque ele é mulherengo. Gente, sabe? Porque ele é mulherengo, você já sabe como que o fulano é. Mas ele aproveita dessa palavra mulherengo e é invasivo, sabe? Não quer saber se tá te machucando, porque não é só uma questão física aí também, né?
Nossa, é repugnante. A importância, né, de saber se posicionar, né, que ela vem falando desde a outra parte que a gente estava lendo, né, de ter a força, né, porque isso é uma força, de tu saber delimitar, não necessariamente o dizer não, porque às vezes é como tu disse, como tá aqui também. Ah, me faz uma massagem, né? E às vezes tu acha que aquilo ali, né? Tipo, é uma brincadeira ou é uma coisa, vamos dizer assim, leve, mas que é uma abertura, né? Para que outras coisas aconteçam, né? E tipo, saber posicionamento, né? Se posicionar. Eu estava vendo uma série, nem sei de quando é, mas aquela Dalton Abbey, não sei se vocês viram que é de época. Uma das funcionárias ela sofre um abuso, né? E na hora, como é que ela reage? Ela fica escondida na sala da subchefe dela e pede que ela não conte para ninguém, para ninguém. Aí o que acontece? Ela começa a desenvolver um sistema de pânico, né? E ela começa a se separar do marido, né? Tipo, não quer que ele encoste, saiu da casa, voltou para a casa ali dos patrão, né? E ele não entendia. E uma hora ele disse assim, acho que ela não gosta mais de mim, tá tudo bem, né? Eu vou me embora. Por quê? Porque ela não falava com ele, não falava nada, né? Então, é como se tu... É como gera uma culpa, tipo assim, ela é a culpada. E depois, quando ela fala com ele, né? Ela se coloca o quê? Que ela não era digna de estar casada com ele, né? Não era tipo assim, era muito para ela estar casada e ter um companheiro, né, que fosse amigo e tal, porque aconteceu aquilo dali, né? E quantas vezes isso não acontece? Porque no caso dela ela não teve como dizer não, entendeu? Não teve, né? Foi algo, um exemplo, né, de um personagem ali, né? Mas é algo que hoje em dia se vê isso, né? Não é porque aquilo é de época. A atitude dela, né, é se isolar e não entender, né, e não falar, denunciar, né? E ainda no fim, né, a história ainda ela se mete num rolo porque ele é morto e aí acham que ela entendeu? Então, assim, se ela tivesse se posicionado, tinha resolvido várias coisas, né, e não tinha corrido o risco, né, dessa situação. Mas, enfim, o que eu quis compartilhar é só isso, né? De quando a mulher, a vítima, né, ela se sente suja, né, se sente inadequada e não digna do que ela tem, né, do que ela já construiu, enfim, né, do que ela pode viver. Então, é isso, eu vejo assim, que tem tanto a mulher adulta, né, a jovem, a mulher adulta, a se trabalhar, porque ela vivencia realmente a culpa, mas o quanto que isso não vem também imbuído de todo o processo de formação de personalidade lá na primeira infância, na segunda infância, na adolescência, e fica no inconsciente, enquanto memórias afetivas. Então, o quanto que ela viu, eventualmente, de abusos entre o pai e a mãe, os avós, os tios, os homens e as mulheres dentro das famílias. Então, eu vejo que é uma questão também de educação dos nossos filhos, né? Então, quando eu tenho um filho homem, ou quando eu tenho uma filha mulher, que exemplos, que modelo de relação que essas crianças elas vão introjetando esses modelos, né? E enquanto criança, a gente sabe que a gente acolhe muita coisa porque a gente quer ser aceito e amado por aqueles seres grandes ali que são os nossos tutores e que cuidam de nós. E isso fica enquanto memória afetiva, né? E depois, na juventude, na idade adulta, na maturidade,
é onde pega, o porquê, a pessoa até assim, ela nem sabe direito por que ela não consegue falar, porque ela tem vergonha. Nesse exemplo que você trouxe do filme, ela tem vergonha, né? Mas aonde está a memória afetiva? Está no inconsciente, ela nem sabe por quê, talvez só num processo psicoterapêutico que ela conseguiria trabalhar, e aí é uma criança ferida, sempre. Sempre vai ser uma criança ferida, todos nós temos uma criança ferida que precisa ser acolhida, né? Mas assim, eu só estou pontuando esse aspecto porque eu vejo assim que ao mesmo tempo que a gente precisa se trabalhar continuamente, né? À medida que a gente trabalha e amadurece, e na educação, né, dos nossos filhos, poder refletir, pai e mãe, né, ou tutores, né, das crianças, que modelo é esse que vocês, ou que cada um de nós está oferecendo para as nossas crianças, de respeito, de maturidade, de atenção, de cuidado, né? Para com a mulher, para com o ser humano, para com o idoso, para com a pessoa excepcional ou deficiente. Então, tudo isso, né, a gente vai assimilando dentro de casa desde pequeno. Então, a gente tem ainda, eu entendo, como um longo caminho a ser percorrido, né? Então, uma leitura como essa é fundamental, uma discussão como esse grupo é essencial, e a gente poder, de alguma forma, contribuir, ampliar isso, né, para as mulheres, mas não só para as mulheres, né, como ela fala também, né, é um livro para homens, para que os homens se reeduquem, né, e eduquem com mais maturidade, atenção e cuidado dos seus filhos, né, meninos e meninas. Nossa, Elisa, isso é tão profundo que eu vou fazer novembro ainda, mas assim, acho que é uma idade que está me assustando um pouquinho. Vou fazer 70 anos, né? Eu fui criado por um pai que ele fazia o que ele recebeu, ele só sabia bater, né? Então, eram surras homéricas. E nisso gerou crianças com muito medo. Como diz a minha irmã, ela fala assim, eu quero sempre ficar na última fila e que ninguém me veja. A gente estava conversando. Aí eu Não apanhar com risco de apanhar, né? Então, nós estávamos conversando porque ela, às vezes as pessoas falam assim, nossa, minha filha é uma gracinha, ela só faz o certo, não sei o quê. Aí estava lendo que o tanto que é difícil para essas crianças fazerem só o certo para não apanhar. Porque Verdade. ela via a irmã tomando surras, tipo assim, eu não quero, mas nem me veja, como se diz, né? Sim. E isso tem a criança ferida que depois, seja em qual a fase, e eu vejo isso muito em mim, eu aguento as coisas assim até o máximo, porque você fica calada, sabe? Você tem medo. E isso traz muitos traumas, como você falou, toda vez tem uma criança ferida, e com certeza. Voltar lá, conversar com essa criança, acolher, né? Fazer esse acolhimento. Mas e quem não? Por exemplo, eu estou acolhendo a minha criança com 70, mas veja tudo que eu já passei na vida aguentando por não saber colocar limites, entendeu? Claro. É isso mesmo. É um belo exemplo. É isso mesmo. É o que acontece. Então, e aqui, né, a maioria das pessoas que aguentam, a maioria também, numa faixa de idade aí, os pais, igual você falou, tem que mudar essa forma dos pais de educação, porque é uma educação do medo, fica quieta, aguenta, é isso aí, né? E aí é medo e culpa, né? É o que a gente aprende e cristaliza, né? Sim, sim. Situações similares, seja, principalmente assim, você vai para um ensino médio, para uma faculdade, aí o primeiro trabalho, a profissão, e aí a gente sempre vai estar lidando com autoridade e hierarquia, e isso se reproduz, né?
Replica, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. Enquanto para o homem ele acha normal, a mulher também acaba achando normal e se submete, sofre e sofre da vergonha. E ele, como você falou, né? Ele se coloca um rótulo de mulherengo, eu sou assim mesmo, sempre fui, nunca vou mudar, e todos têm que me aceitar como eu sou, né? Exatamente. Exatamente. Então fica muito é muito discrepante, né? O que é o rótulo de um e o rótulo do outro, né? E o tipo de sofrimento imposto, porque o homem é realmente o mais forte na relação, inclusive fisicamente, né? Então, numa relação, se você olhar, né, em termos de força física, o homem ele está sempre em vantagem física, inclusive, em geral, né? Em geral, tem mulher que bate no homem, mas no geral, né? Ele tem essa vantagem física também de ser mais forte, né? Do que a mulher. É isso. Então, vamos lá, meninas. O papel da autocompaixão. Felizmente, estudos mostram que a autocompaixão pode facilitar a recuperação de quem sofre abuso sexual. Muitas das pesquisas sobre autocompaixão para sobreviventes foram conduzidas em profundidade, com entrevistas para descobrir como a autocompaixão ajudou mulheres a lidarem com isso. Um tema comum no testemunho das sobreviventes é que a experiência de ser abusada as encheu de vergonha e, na verdade, prejudicou sua capacidade de autocompaixão. Como disse uma das participantes de um estudo, você realmente não pode dar a si mesmo amor e carinho, senão você não tem noção de si mesmo. Se você não tem noção de si mesmo. Para mim, o abuso sexual é difícil, sim, mas isso é, na verdade, a crença da vergonha embutida, de não ser merecedora. Você pensa, eu sou obviamente uma pessoa má, ou eles não teriam feito isso. É por isso que as mulheres que foram abusadas se beneficiam tanto com a autocompaixão, porque ela ajuda a desfazer o dano causado ao seu senso de identidade. Com o tempo e ajuda profissional, as mulheres percebem que o abuso não é culpa delas. Aprendem a desenvolver a compaixão por uma experiência traumática. A pesquisa indica que essa autocompaixão ajuda sobreviventes a trabalharem com as emoções difíceis, como a vergonha, de uma maneira mais produtiva. Assim, elas ficam menos oprimidas pelas emoções. Um estudo descobriu os seguintes temas. Enquanto as mulheres discutiam o papel da autocompaixão da recuperação do abuso, ajuda-as a afirmar sua autoestima, aceitam-se como são, absolvem-se da culpa, honram suas emoções dolorosas, reservam tempo para o autocuidado, conectam-se com outras pessoas que tiveram experiências semelhantes, apreciam o progresso que fizeram e, mais importante, reivindicam seu poder sexual, seu poder. Como disse uma mulher chamada Dominique, eu percebi que a agressão sexual aconteceu, mas que não define quem eu sou. É um empoderamento de estou lutando contra. Isso não vai me controlar. Isso não vai controlar minha vida. Eu posso ter o poder que me foi tirado. Eu posso tê-lo de volta. Essas mulheres também compartilhavam o compromisso de enfrentar a desigualdade de gênero e defender os direitos das outras. Antes de chegar ao ponto em que os sentimos fortalecidas após o abuso, no entanto, precisamos mudar a autocompaixão interna. O primeiro passo é manter a dor do nosso trauma em plena consciência. Podemos reconhecê-la e validá-la, e não simplesmente nos recusar a vê-la. Nós precisamos estar presentes no nosso sofrimento, com o nosso sofrimento.
por mais incômodo que seja. Do mesmo modo como ficaríamos com uma criança chorando, sem abandoná-la. Eu ouvi de muitas mulheres que só queriam esquecer e seguir em frente depois de sua experiência de abuso. Mas quando nossa dor é esquecida e não reconhecida, inevitavelmente prolonga o processo de recuperação. É importante ver claramente e falar a verdade sobre o que aconteceu, mesmo que seja apenas para nós mesmos, ou para um terapeuta ou amiga. Dito isso, é igualmente importante que não nos deixemos ser retraumatizadas à medida que avançamos no trabalho de cura. Se o abuso veio de um membro da família ou um parceiro romântico, quase certamente haverá um backdraft, quando aceitarmos a dor do que aconteceu. Precisamos ir no ritmo em que nos sentimos seguras e, se possível, obter ajuda profissional. Há um ditado que usamos no MSC: vá lentamente, caminhe mais longe. Paciência com a velocidade de cura depois do abuso é um dos presentes que a autocompaixão pode oferecer. Também nos ajuda a ser tão calorosas, compreensivas e a aceitarmos incondicionalmente a nós mesmas quanto possível. Se nos sentirmos em pedaços, podemos abraçar essa quebra. Podemos nos sentir maculadas quando sofremos abusos. No passado, seríamos chamadas de mulher arruinada, mas nossa alma ainda está pura e bela, independente do que tenha acontecido conosco. Quando preenchemos nossa consciência com presença amorosa e conectada, nosso verdadeiro valor próprio é revelado. Finalmente, precisamos nos lembrar da nossa humanidade comum. Pelo menos um quarto da população feminina já foi agredida e uma grande maioria assediada. As razões não são pessoais. Não precisamos nos sentir isoladas ou envergonhadas pelo que aconteceu. Nós não estamos sozinhas. Podemos nos sentir conectadas a milhões de mulheres em todo o mundo e ao longo da história, mesmo que nossa confiança tenha sido destruída. Somos capazes de formar uma nova rede de segurança. Entretanto, entrando em contato com outras mulheres que tiveram experiências semelhantes, podemos encontrar força nesses laços, juntando-se ao compromisso compartilhado para acabar com o abuso sexual de uma vez por todas. O backdraft, vocês sabem, né? O que é? Eu estou olhando aqui, porque eu até escrevi, eu esqueci. É quando, tipo assim, elas usam a metáfora, tipo, o ambiente que está pegando fogo, digamos assim. Quando tu abre a porta, que os bombeiros usam. né? Que, tipo assim, tá ali a situação, né? Sim, tipo, quando tu sim. dá uma bombeada de oxigênio, aquilo começa, tipo, ficar muito grande, né? Isso. E aí, por isso... Os bombeiros até abrem alguma parte, assim, para não dar explodir. vazão, né? Lembrei, verdade. Por isso que ela diz assim, ó, vá lentamente, né? Porque no MSC a gente faz esse convite. Se tu acha que tá um pouquinho demais, para, né? Vai fazer a prática. Acha que tá ficando ativada demais, para com a prática, né? Porque senão a gente não tá num sistema de autocompaixão, né? Com a gente mesmo. Mas eu acho que é isso, né? Senão o trauma volta com tudo. Isso. Sim. E aí Se não tiver esse cuidado, Aline, o trauma, a vivência pode vir com muita força tudo outra vez, né? Sim. A dor mesmo, né? E a
Agora, na nossa outra página, é uma carta compassiva. Ah, tá. Isso. Nós Escrevendo, né? Compassiva. escrevendo uma carta compassiva. Então, vou ler esse início aqui, né, que ela fala, ó. Escrever cartas compassivas é uma prática ensinada no programa de Mindful Self-Compassion, né? Mindfulness e autocompaixão. A pesquisa mostra que, se praticada regularmente, é altamente eficaz. Se você foi vítima de maus tratos sexuais, pode tentar escrever uma carta compassiva para si mesmo, a respeito da experiência. Tal prática é mais segura para um evento que foi perturbador, por exemplo, um homem dizer algo obsceno a você, do que algum evento traumatizante como um estupro. Se você sofreu um abuso ou agressão sexual, pode ser intenso demais fazer essa prática por conta própria. O melhor a fazer é ter a ajuda de um terapeuta ou algum psicólogo. Além disso, todo mundo é diferente. Às vezes as pessoas ficam surpresas com suas próprias reações em relação ao exercício. Então, se você começar a se sentir sobrecarregada, por favor, permita-se parar. Isso também é autocompaixão. Se recentemente você sofreu violência sexual, contato sexual forçado, procura ajuda imediatamente. Você pode ligar para o 911 lá, né? Ou obter ajuda de RAIN, Rede Nacional de Estupro, Abuso e Incesto, que é a maior organização contra a violência sexual da nação. Há também uma linha direta para comunicar agressão sexual, que pode colocar você em contato com membros treinados da equipe para ajudar esses casos. Nossa, tem um abuso da mulher, agora me fugiu o número, mas tem, né? Nós temos também. Uhum. Esqueci agora. É tipo, tem o 190, né, que é da polícia, mas tem o, né, tem um número que Eu não lembro também qual é. mas eu sei que tem. E o quanto é comum, né? Infelizmente. Isso. E eu na assisti nossa realidade. recentemente outro filme, né? Porque tem vários, né? De Sim. abuso de pais que colocam a filha no porão. E aí eu fico pensando, esse que eu assisti está baseado num caso verídico, né? A menina ficou 8 anos no porão, teve 3 filhos com o pai. Que E isso? era um porão da casa, e ele com a esposa e uma irmã mais velha. E como que ninguém, nem essa mulher, que é a mãe, nem a irmã mais velha desconfiavam, porque ele descia para esse porão, né, muitas vezes. E nunca ninguém foi lá checar o que tinha, sabe? Aí eu fico pensando, meu Deus, né, o quanto que as mulheres têm medo, porque no filme foi retratado que tanto a mulher, a esposa, quanto a filha mais velha morriam de medo desse homem. Então, olha, fica uma loucura coletiva ali, né? Porque a mãe parece que sentia alguma coisa estranha, a filha também, mas elas nunca desceram para checar o que esse homem fazia tanto lá embaixo, sabe? Da casa, no porão. Olha que coisa mais louca, né? E assim a gente tem outros casos que já foram delatados, né? De pais que têm a esposa, a mãe, outros filhos, e ele mantém a filha, a própria filha, refém dentro de casa. Gente, é uma coisa de louco isso, né? A gente tem um caso aqui, né, que tipo foi muito discutido em rede de fluxo, né? A Elisa deve conhecer, né, que é o fluxo tipo criança e adolescente, daí vem juíza, vem os CREAS, né, os conselhos, enfim, sabe? Para discutir os casos, e a gente participava, né? Não só psicólogo, às vezes a gente se revezava da equipe quem ia. E é um caso assim, né, antiguérrimo, que era discutido sempre, sempre. Ele é do interior aqui, né? Tipo assim, ficar isolado da cidade em si. E o que ele fazia? Ele criava os filhos,
né? Tipo assim, eram vários filhos. O mais velho era um menino. Ele medicava, tipo assim, ele tinha medicação controlada, né? Psicoativo, né? Não sei como é que se diz o certo. Sem ele precisar. Mas ele medicava, né? E abusava desse filho, do mais velho. Só que é mais velho uma criança, entendeu? E se discutia isso, se discutia. E eu questionava muito, assim, porque parece assim que tu discute, mas não se faz nada, sabe? E a criança se mantém naquele sistema. E aí, o que aconteceu? Aqui em Rio Grande, a gente tem, né, as UPAs e tem os 24 horas. Então, assim, aonde tu ia, tu renovava a tua receita, né? Tipo assim, aonde tu consegue ir, aonde tu vai renovar. Aí agora não tem mais. Eu não sei se é algo nacional, mas eu sei que aqui não faz muito tempo que aconteceu isso, justamente, né, por essas situações. Uhum. E aí o que aconteceu? Ele ficou sem remédio. O que ele fez? Como é pertinho, ele fica meio entre cidades. Ele foi na cidade vizinha e conseguiu medicação, né? Nossa. Uhum. E aí, tipo assim, isso é um caso, sei lá, de 10 anos mais. E aí, a última vez que eu participei, o que estava acontecendo? Ele deixou o guri meio de lado e estava pegando a menina, tipo assim, né? A próxima em idade, né? E a filha, eram filhos? Todos filhos, todos filhos. Todos Não filhos. tinha mãe, era só ele? Eu acho que era só ele. Eu acho que era só ele. E aí, o que acontece? O que elas diziam? Como é que tu vai denunciar se tu não tem algo concreto, digamos assim, né? Só que assim, a criança, né, ela falava coisas, eu sei que assim, até onde eu acompanhei, estava nesse pé, eles junto, né, eles todos junto com ele, Uhum. sem resolver nada, né? E as crianças nesse sistema de abuso, assim. Abusadas. Duplamente, né? Porque, tipo, tu dar medicação para quem não precisa, né? Claro. E sexualmente também, né? E eu acho que é mais comum ainda, né? Nessas regiões de Mais interior, vamos distantes, dizer, né? mais distantes, né? Sim. Mais distante. Porque essas pessoas conseguem se manter mais no anonimato, né? E se fechar dentro da casa, ou de uma cabana, ou num lugar mais isolado. Nossa, Uma vez, uma das assistentes social que trabalhou comigo, ela disse, uma vez eu fui na casa dele, porque era a área que ela trabalhava. E ela disse assim, tu entrava no meio do campo, né? Tu tinha que ir com um sapato, coisa adequada. Porque tu caminhava assim, ó, para dentro, assim, no meio de um campo, né? no meio Não é do que nada. no meio do nada, assim, entendeu? Até tu chegar na casa dele. Aí tu imagina, né? Então, você imagina as crianças vulneráveis, para onde que elas vão correr, para quem vai pedir ajuda, não tem nem vizinho. Por isso que consegue gerar evidência. É muito triste, viu? Olha, num país como o nosso, tão grande, deve ter muita coisa que a gente não tem nem noção. Se isso acontece dentro da cidade grande, imagina nessas regiões distantes, né? E eu acho que até, tipo assim, a gente está falando aqui, né, em fortalecimento, né, emocional e tudo, né, da gente. Só que assim, no momento que tu te fortalece, o que tu vai fazer, né? Para onde tu vai? Nós que já temos um outro, a gente já estudou, a gente já viveu outras coisas. A gente vai saber mais, só que assim, e aquela criança, para onde ela vai, né? Adolescente, criança, mulher, não importa, né? Que não tem muito conhecimento, que não tem muito estudo, né? Como tu trouxe da série, né? Eu tenho medo do marido, tenho medo do pai, e isso é condicionado, né? Tipo assim, isso é esse sistema de medo, de estar subjugada, né? Sim, é condicionamento.
de como é que ela vai se fortalecer para sair disso, para entender, para começar, né? Para entender o que ela está sofrendo, né? O que ela está passando, né? E depois, né? Porque muitas, né, elas têm medo de ir para casas, né? Porque hoje a gente, aqui em Rio Grande, a gente tem essas casas, né, de casa de passagem. Não sei o nome certo, mas eu sei que é casa de passagem onde a mulher vai para lá, né? Sim. Elas têm medo de sair da casa e ir para lá. Teve uma que as gurias, né, a assistente social, a psicóloga, elas convenceram ela, porque ela não queria ir embora e deixar as coisas dela na casa, tipo os móveis, as coisas. E aí elas convenceram, não, tu vai embora, porque ela tinha familiar em outra cidade, sabe? Convenceram ela para ela ir embora, mas foi assim, tipo, um tempão para dizer o que é um móvel, né? O que é uma mesa dentro do bem-estar dela, né? Da saúde, enfim, né? E aí ela foi embora, mas tipo assim, acho que é um caso quase único, né? Que tu consegue dar esse suporte, né? Para essas pessoas mais humildes, assim, né? É muito desafiador, realmente. É desafiador. Mas a gente está aí com o papel, né? De nos fortalecer através da autocompaixão. Vamos ler. E a divulgação, acho que dessas histórias, desses casos, pode ajudar também muita gente, né? Na medida do possível, a gente ir divulgando na nossa rede, né, de relacionamento mesmo. Então, a divulgação, a educação, eu acho que é fundamental também, né? Então, ao mesmo tempo que a gente vai se curando, né, a gente vai também podendo compartilhar isso, né, na família, na comunidade, no nosso trabalho, né? Mas se a gente for pensar a nível... nós estamos falando aqui de mulheres abusadas. E o quanto que é difícil para nós, mulheres, seja numa empresa, em qualquer lugar, como autônomo, seja lá, manter o nosso lugar. Quanto que é difícil isso? Quer dizer, a mulher ela é mais frágil nesse sentido, igual a Elisa falou a nível físico, ok. Mas estava conversando com a minha filha é chefe de cozinha num restaurante aqui. Aí todos os restos dos chefes são homens. Outro dia eu estava falando com ela, eu falei, filha, infelizmente você está num lugar onde a mulher é sempre rebaixada, desvalorizada, sabe? Então a gente vê que muita coisa não é nem o trabalho dela, é ela o tempo todo preocupada em competição com o masculino, né? Então, isso a minha mãe, ela falava, né? Ela falava assim, olha que interessante, né? Quem é que costura em casa, né? Quem é que costura? Normalmente, pode passar, não tem problema. Normalmente, quem Normalmente, quem costura, alinhava meia, prega botão, é a avó, a mãe, a tia, né? Mas quem são os grandes costureiros? Homens. Quem é que penteia o cabelo, né, do filho, da filha em casa? Também a mãe, a avó, a tia. Mas quem são os grandes cabeleireiros? Quem é que cozinha em casa, em geral, né? A minha geração foi muito assim, a avó, a bisa, então fazia desde doces, salgados, as festas, né? Tudo pelas mãos das minhas bisa, avó e mãe, né? Mas quem são os grandes chefes de cozinha do mundo? Não é só no Brasil, no mundo inteiro. São homens, né? Então, assim, é uma coisa de louco isso, porque é o lado mais... A gente está numa sociedade, né, pensando em termos de civilização, como um todo, as regras são ditadas para os homens, pelos homens, para os homens. Então, o que você está lembrando é perfeito, Célia, porque a gente ainda, olha, saiu na Você RH agora, de junho,
nós mulheres, no mundo corporativo, nós ainda ganhamos em mesma posição, 25% a 30% menos do que um homem que faz a mesma coisa. Com certeza. É louco. Não, e outra coisa que eu vejo assim, que a gente está longe, mas eu acho que é o caminho. Por exemplo, outro dia eu vi um exemplo que eu achei fantástico, falando assim, que se as mulheres estivessem no poder, não teria guerra, né? Aí, mas por que não teria guerra? Falou, porque uma mulher nunca mandaria um filho para a guerra. É, eu já Olha, vi isso. olha que coisa mais linda. Não mandaria mesmo. A mulher não mandaria. É verdade. É verdade. Então, se você olhar o mundo, né, tal qual ele está hoje, né, as grandes nações, os maiores governantes, pega aí as maiores nações, são todos homens. A gente teve uma exceção, né, da Alemanha, com uma mulher, né, que ela da Thatcher, todo né? respeitar a Merkel, né? Isso. A Thatcher, só que a Thatcher, mas a Thatcher ela tinha ainda mão de ferro. Uma veia bem yang, bem masculina. Sim. A Merkel da Alemanha, eu acho que ela quebrou alguns paradigmas, mas não todos. Ela quebrou alguns paradigmas. Então, assim, as mulheres que comandam hoje ainda o mundo, para se manter, elas se dobram, eu acredito, que em muitas práticas, né, ainda, porque elas têm que ter uma rede de apoio. E essa rede de apoio a rede de apoio dessas mulheres são os homens. Então, é muito difícil cobrar. Né? Isso que a gente tem lá no Oriente Médio, aquelas leis que a gente não muda, né? Porque foi lá, não sei se foi no Iraque ou no Irã, que eles não, proibiram, estão proibidas, tiraram as mulheres da faculdade, do trabalho, e proibiram a pílula anticoncepcional, porque eles viram que estão nascendo menos crianças. E eles querem mais crianças para poder dominar o mundo, né? E proibiram os médicos ginecologistas, obstetras, de receitarem a pílula, porque a pílula ela entra para muitas mulheres por conta de endometriose e outros problemas de ovário. Sim. Não é para prevenir a gravidez, mas sim para curar algum transtorno, algum distúrbio ali que ela tem nos genitais, né? Na parte Sim. toda feminina. E eles ameaçaram, mesmo os médicos explicando isso, eles ameaçaram, eles falaram, olha, você quer ser preso, né? Quer ter o teu título cassado? Então faça o que a gente está mandando. E assim, quer dizer, a gente não tem, a ONU não tem alcance, né, nesses lugares. Então, a gente olha, tem tanto retrocesso, caminho um passo para frente, 3 para trás, né? Isso. E assim, acho que é um trabalho mesmo grandioso e vai a passo meio que de formiguinha, sabe? Eu acho que a gente tem que ter muita paciência, tolerância, perseverança, né? E valorizar os poucos avanços que a gente consegue, por exemplo, como a aceitação radical, né? E na medida da onde os nossos braços alcançam, na família, na comunidade, no nosso trabalho, acreditar que a gente está fazendo a nossa parte, né? Sim, sim, sim. A questão de gênero, né? A gente foi uma das coisas que a gente está falando, né? Desde o início ela tem trazido isso, né? E aí, Célia, tem que assistir, né? Tem que dizer para tua filha aí assistir aquele Masterchef da Daisy, né? Porque aquilo ali representa exatamente isso. Por quê? O Masterchef Profissionais, né? Que a Daisy ganhou. O que acontece? Ela entrou sem saber, né? Tipo assim, ela estava disputando com o chefe dela, que ela trabalhou um tempo com ele. E aí, ele, em todas, assim, tu vê, tem momentos que te dá nojo. Tipo assim, eu não me lembrava disso. E esses dias eu fui rever umas coisas e eu digo assim, que nojo disso. Porque, tipo assim, ele acha que ela é ruim, que ela é incapaz, entendeu? Tipo assim, é certo que ele vai ganhar, né? E nas disputas, assim, do dia a dia, digamos assim, né? E não, aí, tipo assim, ela ia lá, fazia uma coisa que desbancava ele, né? E ela ia para os preferidos e ele ia, tipo assim, para os piores, entendeu? Tipo assim,
E ele juntou ali, porque os outros também se colocavam assim. Porque chegou um momento que era só homem e ela de mulher, né? Teve como é que se diz? Uma prova em equipe que ela simplesmente foi rejeitada. Ela não tinha o que fazer, porque ela não sabia né? Não sabia cortar direito os legumes, ela não podia fazer não sei o quê, porque não ia ficar bem feito. E aí uma hora ela disse assim, tá, então eu vou fazer o quê? Ficar olhando? E ele disse assim, pega uma vassoura e vai limpando aí. Sendo tipo Nossa. assim, né? Ela é chefe, assim como ele, ela só não era ele que foi chefe dela, né? E eu acho que ele se coloca assim. Mas é bem isso, né? Porque, tipo assim, imagina num programa, né, de nacional, mostrando bem isso daí. E aí, no fim, o que aconteceu? Ela ganhou, ela tirou ele, né? E ela ganhou o programa, né? E agora até ela montou um restaurante em São Paulo que ela não tinha, mas agora ela montou. Mas é isso, né? Tipo, essas profissões, né? Ver o que ela teve que passar para. Olha só, né? Olha. Uhum. Aí tu imagina o que ela não passava no dia a dia, fora Então, das câmeras, né? então é ali, é interno, externo o tempo todo. Verdade. É isso mesmo. Então, é um trabalho continuado, né? Um longo Continuemos, né? Mas não é só nesse lugar, mas é que a cozinha, como, né, Elisa diz, só é permitido se destacar, né, o homem, né, Masculino. o masculino, né, em todas as profissões, na verdade, só que eu acho que tem algumas que ainda se tem, né, se sobressai o masculino, né, tanto de quantidade, né, de profissionais, né, mas é isso, né, vamos que vamos aí, estudando autocompaixão feroz, Ainda para bem, nos né? fortalecer, né. Na nutrição não tem isso, porque o que acontece, né? Até na minha faculdade, o que começou lá em 70 e poucos, né? Ela começou, não sei exatamente o nome, mas era tipo assim, não sei o que, culinário de cozinha, como se tu fosse para aprender para cozinhar, né? Aí depois, acho que 78, ela passa a ser nutrição, né? Aqui na UFPEL, né? Na Federal de Pelotas. E aí tem uma dominância muito grande, né? De mulheres, né? Acho que só agora que a gente começa a ver mais homens, né? Verdade. Mas quando vê quem se destaca, né, Elisa? É o marido da Ivete Sangalo, né? Que ele que é nutricionista e sobressai, né? Mas é isso aí. Então tá, Elisa, se der, você volta. Se eu tenho horário livre, eu venho. Tá Eu estou lendo, bom. né? Então, aí eu venho sim, é bem legal. Tá bom, Muito. querido. Um beijo bom te ver de novo aqui. Um também. beijo, gente. Obrigada, Beijo, boa viu? Um semana para beijo, todos. Fran. Boa semana. Vocês Tchau. também. Tchau.